Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu me chamo Renato e esse é um canal sobre espiritualidade. Essa é uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir a história. Histórias de Chico Xavier. Chico Xavier, um dos médiuns mais respeitados do Brasil, acumulou ao longo de sua vida inúmeras histórias fascinantes, muitas das quais misturam espiritualidade, milagres e acontecimentos inexplicáveis. Uma dessas histórias que ficou bastante conhecida envolve um incidente ocorrido em 1932, na cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico morava. Naquela época, Chico Xavier estava apenas começando a sua trajetória como médium, mas já mostrava sinais de que se tornaria uma figura icônica no espiritismo. Ele vivia de forma humilde trabalhando em uma fábrica de tecidos e dedicando suas noites à psicografia e ao atendimento das pessoas que o procuravam em busca de confortos espirituais. Certa noite, Chico foi acordado por um som estranho vindo do lado de fora da sua casa. Ao se levantar e espiar pela janela, ele viu um homem desconhecido parado na rua olhando diretamente para sua casa. O homem estava imóvel com uma expressão séria no rosto, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Chico, sempre atento aos sinais do plano espiritual, sentiu um arrepio percorrer a sua espinha, mas não se deixou dominar pelo medo. Ele tinha uma confiança inabalável em seus guias espirituais. No dia seguinte, ao caminhar até a fábrica, Chico passou pelo mesmo local onde havia visto o homem na noite anterior, mas não encontrou ninguém. No entanto, ao retornar para casa naquela noite, viu novamente o homem parado no mesmo lugar. Dessa vez, Chico decidiu se aproximar e perguntar se o homem precisava de ajuda. Quando chegou perto, o homem, sem dizer uma palavra, entregou-lhe uma pequena caixa e foi embora, desaparecendo na escuridão. Chico, curioso e um pouco apreensivo, levou a caixa para dentro de casa e, ao abri-la, encontrou um envelope lacrado e uma vela já queimada até a metade. Dentro do envelope havia uma carta escrita em uma caligrafia cuidadosa, mas bem estranha, como se fosse de alguém que não estava habituado a escrever. A carta dizia: "Caro Chico, eu sei que você não me conhece, mas eu o conheço muito bem. Estive observando o seu trabalho e sei que você é um homem de fé e de muita bondade. Eu preciso da sua ajuda. Fui vítima de um crime terrível e meu corpo nunca foi encontrado. Minha família ainda sofre sem saber o que aconteceu comigo, mas eu não posso descansar enquanto a verdade não for revelada. Estou enterrado em um lugar que fica a 3 léguas daqui, próxima a uma antiga árvore de ipê. Por favor, ajude minha família a encontrar o meu corpo e trazer paz para mim e para eles." A carta não estava assinada, e Chico não fazia ideia de quem poderia ter escrito ela. No entanto, ele sabia que essa mensagem tinha um significado espiritual muito profundo. Ele decidiu seguir as instruções da carta, levando consigo a vela e o grupo de amigos de confiança que, assim como ele, acreditavam na comunicação com o mundo espiritual. No final de semana seguinte, Chico e seus amigos partiram em direção ao local descrito na carta. A jornada foi difícil, com o sol castigando o grupo e o caminho sendo acidentado e de difícil acesso. Após várias horas de caminhada, eles finalmente avistaram a antiga árvore de ipê mencionada na carta. Era uma árvore imponente de tronco grosso e folhas que ofereciam uma sombra acolhedora. Ao se aproximarem da árvore, Chico começou a sentir uma forte presença espiritual. Ele sabia que estava no lugar certo. Sob a orientação dos seus guias, ele acendeu a vela que encontrara na caixa e começou a orar. Seus amigos se uniram a ele em silêncio, aguardando o que viria a seguir. Após alguns minutos de oração, Chico sentiu que deveria cavar ao pé da árvore. Com a ajuda dos seus amigos, eles começaram a cavar e,
Para a surpresa de todos, logo encontraram algo enterrado. Era um esqueleto humano ainda parcialmente preservado, com as roupas desgastadas pelo tempo. O grupo ficou em choque, mas Chico, com a sua calma habitual, continuou a orar, pedindo paz para aquele espírito que havia sofrido tanto. Depois de enterrarem novamente o corpo em um local mais apropriado, Chico decidiu que era hora de informar as autoridades. A polícia local foi chamada e uma investigação foi aberta. Descobriu-se que o corpo pertencia a um homem desaparecido há muitos anos, cujo caso nunca havia sido resolvido. A família do homem, ao ser informada sobre a descoberta, ficou muito emocionada e agradecida por finalmente poder dar um enterro digno ao ente querido. Mas o mistério não acabou aí. Dias depois, Chico Xavier recebeu uma nova carta, dessa vez entregue diretamente em sua casa por um carteiro. A carta dizia: Chico, obrigada por me ajudar a encontrar a paz. Agora posso descansar em paz, sabendo que a minha família tem um lugar para me visitar e que a justiça de alguma forma foi feita. Continuarei orando por você para que continue seu trabalho em prol daqueles que não podem mais falar por si mesmos. Essa história, apesar de não ser amplamente conhecida, circula entre os admiradores de Chico Xavier como um exemplo de poder, de fé e de espiritualidade. Chico Xavier continuou a sua missão de conforto espiritual até o fim da sua vida, sempre guiado por uma profunda compaixão pelos que sofriam, tanto no plano físico quanto no espiritual. Se você chegou até aqui, eu te agradeço demais. Deixa um like que você ajuda o meu canal a crescer e ajuda essa história a chegar na casa de mais pessoas.